Esta matéria de conectores, né, de conjunções, de coesão sequencial, ela cai de várias maneiras, mas basicamente o examinador quer saber qual é a relação de sentido que um dado conector na frase estabelece, que tipo de conector poderia substituir um conector que já está na frase, sem alterar o sentido e muitas vezes a correção. E terceiro e mais raro, é o item que quer que você inclua um conector quando ele não existe. Eu tenho duas frases sobrepostas e o examinador vai propor uma inserção de um conector. Então é com isso que nós vamos trabalhar agora, com esses protocolos de questão. A questão que quer saber qual é a relação de sentido, a questão que quer trocar o conector e a questão que quer inserir um conector. Antes disso, eu trouxe de novo o nosso quadro de conectores, né? Porque a gente tem de ter algumas fixações da vida. E uma dessas fixações é a gente memorizar esse quadro. Tereza, memorizar é uma palavra péssima. Eu também acho, mas eu não tenho outra não. A gente vai ter de botar na cabeça da gente. A gente também pode usar. Que tal, a partir de hoje, você substituir metade dos seus porquês, esse aqui, ó, junto, sem acento, que é a conjunção, por quanto? E aí você se apropria. Se você começar a usar, né, e alguém perguntar assim, olha, você chegou atrasado por quê? E você responde, eu cheguei atrasado por quanto o trânsito estava péssimo, ok, você já vai internalizando. Esta aqui é a sua língua, isso aqui não é uma língua estrangeira. Então você tem que ter domínio dela. Que tal a gente usar? Então, o quadrinho está aqui porque ele vai ficar aqui, por enquanto, na tela, mas o objetivo é que ele fique aí na sua mente, na sua memória. Antes de trabalhar essas relações de sentido, eu trouxe um texto para análise, que não é uma questão, mas é um texto cujo sentido só pode ser apreendido se você entender o uso dos conectores. É um sermão do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira era um português que veio para o Brasil no início aí da colonização, na Companhia de Jesus. E você provavelmente estudou o Padre Antônio Vieira nas suas aulas de literatura, lá no seu ensino médio. E neste sermão aqui, ele fala sobre o amor fino. E a gente vai ver o que significa este fino. Para entender o texto, a gente só entende... a gente só pode fazer essa interpretação se a gente entender os conectores. Eu amo esse texto. Ele diz assim: o amor fino não busca causa nem fruto. Se amo porque me amam, tem o amor causa. Se amo para que me amem, tem fruto. E amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me amam, é obrigação, faço o que devo. Se amo para que me amem, é negociação, busco o que desejo. Pois como há de amar o amor para ser fino? Amo que a amo, amo ut amen, amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque o amam é agradecido. Quem ama para que o amem é interesseiro. Quem ama não porque o amam, nem para que o amem, só esse é fino. Olha que texto maravilhoso. Ele fala desse amor fino, que é o amor autêntico, que é o amor essencial. E este amor essencial nem tem causa e nem tem fruto. O fruto é a consequência, é a finalidade. Por isso ele usa repetidamente esses conectores. Por quê? Que introduz uma causa, e para quê? Que introduz uma finalidade. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para quê? Você está vendo que é um jogo de conexão? Então, se eu amo porque me amam, o meu amor tem uma causa. E aí ele está dizendo, isso não é amor, isso é obrigação. Se amo para que me amem, este amor tem um fruto, visa um fruto, visa uma finalidade. Então ele também não é amor, é negociação. Então este sermão, ele foi, na verdade, este amor fino de que ele falava, é um amor a Deus.
né? E se as pessoas vão à igreja porque Deus as ama, ele diz que as pessoas estão lá não por amor a Deus, mas por agradecimento e por obrigação. E se as pessoas amam a igreja para que Deus as ame, elas vão negociar com Deus. Então, este sermão só pode ser entendido se você tiver uma exata dimensão do que significam esses porquês e esses paraquês ao longo do texto. Tudo bem? Agora eu vou trazer para vocês algumas questões, só que antes de trabalhar as questões, a gente tem que ter um cuidado enorme com os conectores plurissignificativos, porque é assim, o examinador vai lhe dar uma parte do texto e depois ele vai lhe dar uma parte do texto 2. E entre elas, nós já vimos isso no módulo anterior, um conector X. E ele vai dizer que X introduz ideia de... E ele pode preencher essa lacuna aqui de 14 maneiras, porque são 14 as relações de sentido que um conector pode estabelecer. Mas alguns conectores têm mais de um sentido. Então, se ele me der, se esse X for por conseguinte, reclamei, por conseguinte, fui dispensado. Esse X estabelece ideia de conclusão, não é de consequência. Então, aqui fica fácil, porque, na verdade, só pela memória do conector eu já sei qual é essa relação de sentido. Mas alguns conectores podem estabelecer diferentes relações. São os conectores plurissignificativos ou polissêmicos. E aí eu vou voltar à tabelinha, porque eu vou destacá-los. Quais são os conectores plurissignificativos ou polissêmicos? Os que aparecem mais de uma vez nessa tabela. Olha só, o E apareceu aqui e apareceu aqui. Pode ser adição ou alternativa. Então, eu posso ter um E aditivo, estudo e aprendo. Ó, seria uma adição. Estudo e aprendo. Ou eu posso dizer estudo, mas não aprendo. E aí seria uma adversidade. A ideia de estudar se alinha à ideia de aprender. Estudar e não aprender são ações opostas. O que mais? Volte à tabela. Vamos buscar os conectores plurissignificativos. O mas, que pode indicar adição ou pode indicar a diversidade, mas olha, só vai indicar adição se tiver precedido lá na outra oração de não só. Então, eu digo assim, não só estudo, mas aprendo, é adição, né? Não só estudo, mas ou mas também aprendo. Isso aqui seria a adição. E aqui, como a diversidade, seria estudo, mas não aprendo. Tá péssimo esse exemplo, né? Você tem que estudar e aprender, tá? Veja só, se o examinador disser aqui em cima, tá vendo este E aqui, a diversidade, estudo e não aprendo, que como este E tem valor adversativo, ele pode ser substituído pelo mas, sem prejuízo às relações de sentido e à correção, você vai marcar errado. Porque a relação de sentido não é prejudicada de maneira alguma. Este E aqui tem valor adversativo. Mas, para substituir o E pelo mas, eu preciso pôr essa vírgula. Olha quanta coisa você tem de olhar. Então, para substituir o E pelo mas, você tem de acrescentar essa vírgula, porque, em regra, as orações coordenadas são separadas por vírgula, com exceção daquelas introduzidas pelo E. Você pode usar a vírgula aqui, vou ter até pontilhada. Ela é facultativa, tá? Mas, diante do mais, ela é obrigatória. O que mais, Tereza? Vamos voltar aqui, ó. O que mais tem plurissignificação? O ou pode estar aqui, acrescente aí na sua tabelinha, como valor de adição, ou pode estar aqui como valor de alternativa. Eu posso dizer assim, até há uma regrinha gramatical de concordância sobre isso. Café ou chá me provocam insônia.
Não que eu vá beber os dois, mas que na verdade esse ou tem um valor includente. Por isso o verbo está no plural. Ou eu posso dizer, como uma relação de alternativa, café ou chá me provoca insônia. E aí esse ou tem valor excludente. Se café provoca, chá não provoca. Eu tenho de olhar o sentido. O que mais? O pois apareceu aqui como explicação, como conclusão e como causa. Ele é explicativo e causal se ele estiver anteposto ao verbo. Eu digo assim, vou até usar uma frase que já está lá. Choveu, pois o asfalto está molhado. Vou botar as duas juntinhas para você reavivar a diferença. Choveu, pois o asfalto está molhado. É explicação. Porque o asfalto estar molhado não pode ser a causa de ter chovido, visto que a causa sempre precede, acontece antes do fato que ela gera. Mas se eu disser o asfalto está molhado, pois choveu, agora é causal. E aí, sendo causal, é uma natureza adverbial, posso até colocar a vírgula, tá? Mas não é obrigatória, ela é obrigatória aqui. Pois choveu. O pois, para ser conclusivo, aqui mesmo na tabela você tem. Para ser conclusivo, o pois precisa estar posposto ao verbo da oração a que ele pertence. Então, eu poderia dizer assim, choveu, o asfalto está molhado, pois... O asfalto está molhado, pois. E aí, como este pois, dentro da oração a que ele pertence, está depois do verbo, ele tem valor conclusivo. Eu amo usar o pois como valor conclusivo nas redações que eu faço. Em vez de concluir dizendo, portanto, as políticas públicas visam a eliminação de diferenças, eu digo assim, as políticas públicas visam, pois, a eliminação das diferenças. Eu acho chiquérrimo, tá? Mas assim, é indiferente. É só para você lembrar que esse pois pode ter valor conclusivo. E aí nós temos, nessa mesma linha do pois, né, o porquê também pode indicar explicação ou causa, ou porquanto, que estão lá na tabela. O como pode indicar causa. Para ele indicar causa, a oração causal precisa vir antes da principal. Você aprende isso em gramática. Como choveu, o asfalto está molhado. Choveu é causa de o asfalto estar molhado. Como choveu, o asfalto está molhado. Pode indicar conformidade. Fiz o relatório como o professor orientou. Como o chefe orientou. Mas olha, se eu inverter e disser como o chefe orientou, fiz o relatório, aí já passa a ser causa. Como o chefe orientou, fiz o relatório. Aí já passa a ser causa. Tereza, você fez o relatório? Eu digo, fiz o relatório como o chefe orientou, conformidade. Tereza, você fez o relatório? Eu digo, como o chefe orientou, eu fiz. Quer dizer, se ele não tivesse orientado, eu não teria feito. Pode ser uma comparação, tá? Pode ser uma comparação, eu digo assim, o chefe se comporta, às vezes, como um ditador, como um déspota, sinônimo de ditador, né? Então, eu estou comparando. O chefe precisa ter dois elementos numa comparação, a um déspota. E pode ser adição, né? Desde que ele esteja precedido daquele não só. Não só falei, como repeti. Quer dizer que eu falei e repeti. Então, vejam, como
é plurissignificativo e quantas relações de sentido ele pode estabelecer. Além disso, olha, isso aqui tudo como conector, porque além disso, o como pode ser um advérbio de intensidade. Muito frequente na língua falada, eu digo assim, nossa, como essa matéria é interessante. Vou até colocar um ponto de exclamação. Como essa matéria é interessante. Quer dizer que essa matéria é muito interessante. Nossa, como aquela pessoa é chata. Quer dizer que ela é muito chata. Então veja, o como é um conector que o sentido, cujo sentido vai depender do contexto. Aí não adianta eu olhar o conector. Se eu tiver uma parte 1, uma parte 2 e entre eles o como, qual é a relação que o como estabelece? Eu não sei. Se for o por conseguinte, eu sei que o por conseguinte só estabelece relação de conclusão, mas o como não, me dê um contexto. E às vezes com o contexto as pessoas entendem errado. Conhecem aquela música, a Paula Toller canta, mas ela não é da Paula Toller, é do Leone, e que diz assim, diz para eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda, lembram? Qual é o refrão dela? Eu quero você como eu quero. Tem o da frente, Teresa. Tem assim, eu quero você como eu quero. Esta música tem um como. Eu quero você como eu quero. Qual é o valor deste como? Ah, Teresa, esse último aí que você falou, este último aqui, como um marcador de intensidade. Eu quero muito você. Eu quero você como eu quero. Mas não. Lembram do conceito de texto? O texto não é um todo significativo, o texto não é uma parte. O texto é um todo significativo. E eu preciso da relação harmoniosa e coerente entre as partes. E antes de dizer isso, eu quero você como eu quero, essa música diz um bocado de coisa. Diz assim, diz para eu ficar muda, faz cara de mistério. É uma mulher falando com um homem, né? Eu muda, você sério, e dando ordens a ele. Né? Diz para eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda, não é uma conotação sexual. Se tira essa bermuda, troque de roupa, que bermuda é coisa de moleque, né? A música que está dizendo. E eu quero você sério. Ao longo do texto, essa mulher diz coisas assim muito duras, do tipo, o que você precisa é de um retoque total. Né? Deu PT em você, você precisa ir para uma lanternagem aí geral. Imagina um homem diz isso para uma mulher, morre, né? Mas ela diz isso para ele. Depois ela ainda diz, ó, vou transformar o seu rascunho em arte final. Eu sou sua salvadora, né? Pode deixar comigo que eu vou dar um jeito em você. Depois ela diz, solos de guitarra não vão me conquistar. Quer dizer, você acha que eu vou cair na sua só por conta disso? Depois de dizer tudo isso, ela ainda diz, você está numa cilada. É cada um por si, você por mim, mais nada. Opa, cada um por si, você por mim, mas eu por você não. E aí, no final desse discurso inteiro, que constitui um texto, que é uma unidade de sentido, ela diz, eu quero você como eu quero. Não é adição, é conformidade. Eu quero você conforme as minhas exigências. Eu quero você do jeito que eu quero. Lembrem-se, quando eu trabalho um fragmento do texto, eu preciso entender a situacionalidade e o contexto em que ele foi produzido, que são os elementos de textualidade. Considerar que eu quero você como eu quero, é uma intensidade, é um erro por redução. Eu ignoro o todo e só leio uma parte, quer dizer que eu reduzo o texto a um trechinho. Muita gente comete esse equívoco na interpretação de texto. Então, ali não é assim, eu quero você como eu quero. É assim, eu quero você como eu quero. Opa, ó o tom, é outro. Tá? Então, fiquem atentos. Lembrem-se de que esses conectores que têm plurissignificação ou polissemia, mais de um sentido, eles têm essa
essa leitura, né? Exigem essa leitura que é mais contextual. Volte aí para a sua telinha. Você também vai ficar atento sempre que o conector for o Q e sempre que for o C, mesmo que este C só tenha aparecido na tabela uma vez, mas esse C dá um trabalho do cão, né? Você já aprendeu que ele pode ser uma partícula passivadora, um índice de indeterminação, um pronome reflexivo, um bocado de coisa. Entre elas, ele pode ser uma conjunção que introduz ideia de condição. Condição. Assim como também, toda vez que o conector for o quê, você tem que voltar, porque também você já aprendeu que ele pode ser pronome relativo, que ele pode ser conjunção integrante, e como conjunção com carga semântica, as conjunções integrantes não têm carga de sentido, esse que pode introduzir relação de explicação, venha logo que eu estou com pressa, ou relação de consequência. Tá? Você estudou tanto que memorizou os conectores. Então, em regra, quando o examinador pede qual é a ideia que o conector X estabelece, vai depender mais de X. Qual é esse conector? Mas, se este conector X, for um desses aqui, plurissignificativos, aí você vai ter de voltar ao texto. Tá? É até uma maneira de você agilizar a prova e não errar. Vamos fazer essas questões de identificação do valor do conector, é esse protocolo aqui. Ó. Há uma parte 1, uma parte 2, entre elas o X, e o examinador vai dizer que X estabelece ideia de. Vou fazer com vocês. O texto diz, só pus um trecho do texto, o essencial para a gente responder o item. É preciso garantir o direito à distribuição de renda para que todas as famílias possam ter formação educacional adequada. A expressão para que estabelece no texto uma relação de condição. Não, nem é possível. Né? O para que está lá estabelecendo uma relação de finalidade. Quando eu digo parte 1, que quer que seja, para que parte 2, quer dizer que a parte 2 é a finalidade, como aqui, ó, todas as famílias poderem ter formação de renda é a finalidade do direito à distribuição de renda. Então, o item está errado. Item 2. O grande desafio para os países latino-americanos consiste em oferecer aprendizagem, investigação e oportunidades de trabalho para seus indivíduos de forma equitativa e equilibrada, a fim de assegurar conhecimentos, a fim de, também é finalidade. Então, assegurar conhecimentos é a finalidade disso, a fim de assegurar conhecimentos avançados que promovam, esse que é pronome relativo, os quais promovam o desenvolvimento de suas economias, das economias dos países, que agora eu leio preocupada com tudo isso. Uma vez que esses países, os latino-americanos, estão se convertendo em protagonistas do mercado global. Uma vez que dá a causa, né? Então, ele está dizendo que a expressão uma vez que nem é plurissignificativa, introduz oração que denota a finalidade. Não, não é. É a causa. Então, também o item está errado. 3, está aqui como 4, mas é o 3 na sequência. A maior parte dos núcleos urbanos surgiu no século passado. As cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. Esse, entretanto, estabelece entre os dois o quê? Uma relação de adversidade. Lembra? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Se fosse o mas, nem podia ser o mais aqui, né? Porque está entre vírgulas, deslocado. Mas se fosse o mais, nós teríamos de voltar, porque o mais é polissêmico, né? Pode ter mais de um sentido, mas o entretanto não. E aí ele diz, a conjunção entretanto introduz no período em que ocorre uma ideia de consequência. Não, uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade, mas não de consequência. Então, o item está errado. Enquanto os especialistas analisam a mobilidade urbana na tentativa de apontar soluções para o problema, os psicólogos no trânsito, um grupo de jovens paulistanos, decidiu levar bom humor à rua. A conjunção enquanto
introduz oração de valor consecutivo. A oração de valor consecutivo é aquela que introduz uma consequência. Consecutivo é um adjetivo referente ao substantivo consequência. E eu sei que não, né? Já falei lá do enquanto lá atrás, é noção de tempo. Lembra um exemplo? Muitos digitam enquanto dirigem, que são ações simultaneamente praticadas. O item está errado. O que precisa ser feito para que não ocorra um colapso no sistema público? Não ocorrer um colapso no sistema público é a finalidade de fazer alguma coisa. A oração para que não ocorra um colapso no sistema público é atribuída à ideia de consequência. A esta oração, a crase aqui, não, né? É uma ideia de finalidade. Então, o item está errado. 6. As leis e políticas públicas, para que tenham eficácia, novamente é a finalidade, devem ser aceitas e assimiladas pela população. Ter finalidade é a finalidade de as leis serem aceitas e assimiladas pela população. É porque aqui há um deslocamento, essa oração está aqui intercalada, por isso as vírgulas. A oração para que tenha eficácia indica a causa da aceitação, não, a finalidade. Você está se convencendo da importância de memorizar aquela lista, tá? Tem de memorizar, tá? Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu sei que é um porre, mas você tem de memorizar. Faça o que eu falei, use. Você sabe que eu usei muito isso? Tereza, mas hoje em dia você não usa mais. A gente está aqui assistindo a sua aula, ninguém está vindo com quanto. Ah, mas eu já usei muito, tá? Depois eu parei de usar, quando eu entendi o que era. Mas eu sei usar, né? É diferente. Então aqui está errado, é finalidade. 7. Lidamos com tantas combinações de número que já se fala em uma nova categoria de estresse. A fadiga das senhas. Ele quer esse que. A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. E aí você vai ter de voltar ao texto. Sabe por quê? Porque toda vez que a conjunção for o que, você tem de voltar ao texto, não tem? Por que, Tereza, que eu tenho de voltar ao texto? Porque o que tem aquela plurissignificação. Pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, e como conjunção dotada de valor pode indicar explicação ou consequência. Então não tem jeito. Mas vamos ver a tabelinha para a gente lembrar de uma coisa? O que só vai introduzir consequência se ele tiver um marcador ou de intensidade ou de quantidade junto na oração anterior. Vamos ver se aquele tem? Vamos ler de novo aquele texto? Vamos lá. Lidamos com tantas combinações de números que já se fala, tenho aqui o marcador, olha o marcador dele. Lidamos com tantas combinações de números que já se fala, esse que tem natureza consecutiva, introduz uma consequência, não estou conseguindo mudar a cor, introduz uma consequência dessa outra oração. Ó, falar em uma nova categoria de estresse é a consequência de lidar com tantas combinações de números. Preciso deste marcador de intensidade. Vá lá na sua tabelinha e circule. Para o que ter valor consecutivo, eu preciso de um marcador de intensidade na oração principal. Mas está certo o item, tá? Expressa a relação de consequência. 8. A Mata Atlântica, que leva esse nome por, nos tempos hoje ditos remotos, se estender por quase toda a costa litorânea, atingia 1,3 milhões de quilômetros quadrados. A preposição por introduz uma noção de causa ou justificativa para a denominação Mata Atlântica, atribuída à área descrita no texto. Vamos voltar lá na nossa tabela, sempre com ela em mão. Na nossa tabela, a relação de causa pode ser, sim, introduzida pelo por, desde que ele esteja seguido de um verbo no infinitivo. Está?
Vamos voltar? Está, ó, por se estender. Porque se estende. É uma relação de causa. 9. Ocorre que, ao dar vazão ao seu insaciável afã de descobrir, criar, conquistar, ao tentar realizar em toda sua plenitude a livre aventura do espírito, o homem depara-se com seus limites. A oração iniciada por ao dar vazão apresenta uma causa para o homem deparar-se com seus limites. Você está vendo que ela está seguida de um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo introduz causa quando ele está associado à preposição por. Volte lá e veja comigo onde é que está o ao mais infinitivo. Aqui, ó, na ideia de tempo. Ao mais infinitivo. Ao sair do banco, ele foi assaltado. Quando saiu do banco? Então, volte e marque errado. Tá vendo como é necessário memorizar esse diabo dessa lista? Não é causa, é tempo. É assim, ó. Por mais infinitivo é causa. Ao mais infinitivo é tempo. E para mais infinitivo é finalidade. Fui assaltada por sair de madrugada. O fato de eu ser assaltada, de eu sair de madrugada é causa de eu ser assaltada. Ao sair de madrugada, fui assaltada, a ideia de tempo. Para ser assaltada, saí de madrugada, aí a ideia de finalidade. Vamos terminar aqui. Hoje, no máximo 10% dos pesquisadores geneticistas em atividade no Brasil trabalham em grandes centros no exterior. Na área da ciência, esse contato é essencial, não só para saber como os grandes cientistas trabalham, mas para estabelecer bons contatos e se fazer conhecer. O termo mais alerta, que ele está na nossa lista lá dos plurissignificativos. Introduz uma oração que expressa contraste. Contraste é o mesmo que oposição ou adversidade. Mas aqui não é? Primeiro porque eu tenho esse não só aqui. E o não só, mas dá ideia de adição. E segundo, eu estou entendendo o texto. Eu estou entendendo que o contato dos cientistas brasileiros com os do exterior é importante para duas coisas, para saber como os cientistas trabalham e para estabelecer bons contatos. Então, aqui estava errado, mas esse aqui ia obrigar você a fazer essa leitura mais minuciosa, porque ele é plurissignificativo. Hoje, o lago já não é tão abundante, mas ele ainda chega com um barco cheio. É uma adversidade. O vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz ideia de conclusão entre a informação expressa e a forma... Não. Adversidade. 13. Opa, olha o como. Olha o nosso perigoso. Este último semestre, como dizem meus filhos, bombou. A conjunção destacada estabelece relação de comparação. Não estabelece relação de conformidade, mas aqui é muito necessário voltar ao texto, porque o como tem aquela plurissignificação toda. Aqui eu não tenho nem dois elementos para comparar, né? Aqui é, de acordo com o que os meus filhos dizem, entendemos? Conformidade. Então, ficamos alerta aí a esse protocolo. Se o conector tiver valor plurissignificativo, a gente sempre fica mais atento ao texto. E o resto, por favor, memorize a lista, porque às vezes é mais importante você ter essa memória do que você entender o texto, que é o caso daquele por conseguinte. Confessa aí, você achava que aquela musiquinha falava de amor? Só que não, né? Daqui a pouco a gente volta.